Bom dia, bom dia, graça e paz, minhas irmãs, como vocês estão? Glória a Deus pela sua vida, sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional, Manhãs com o Espírito Santo. Como vocês passaram? Sexta-feira a gente não se viu, né? Eu tive um imprevisto, era dia da gente fazer juntas a nossa oração, né? Mas hoje eu tô aqui para juntas nós realizarmos esta oração, pedindo perdão e renunciando aos lugares em que passamos, às práticas ocultistas, né? Que nós, na nossa vã ignorância, que os nossos pais também, pensando fazer o bem, né? E que nos causaram tanto mal. Então, essa semana nós já vamos começar de uma forma diferente, né? Geralmente nós iniciamos a nossa semana com um tema novo e na sexta-feira a gente pede perdão, faz a nossa renúncia, né? Faz os nossos concertos com o Pai. Então, como na semana passada eu não consegui estar com vocês na sexta-feira, mas gente, ó, eu não posso deixar de fazer esta oração com você, né? A semana passada nós conversamos bastante sobre um tema muito importante e que foi extremamente esclarecedor, né, sobre ocultismo. E diante de tudo aquilo que você teve conhecimento, diante das suas anotações aí, né, que eu fui pedindo para vocês, anotem aí no caderninho de vocês, diante disso que eu estou tratando aqui, quais foram os lugares que você passou, né, quais dessas práticas que foram faladas aqui a semana passada inteira, que você também já foi uma pessoa que, André, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E não é pra te envergonhar, não, tá? Mais uma vez. É simplesmente pra você colocar a sua casa em ordem, né? Eu tive que fazer, eu tive que colocar, eu tive que pedir perdão, eu tive que renunciar, né? Essas práticas, esses lugares, essas situações que atrapalham sim a nossa vida, né? Nos coloca no patamar de desobediência à vontade do nosso Pai. Então hoje eu vou fazer a oração que nós teríamos que fazer na sexta-feira. Mas antes disso, bom dia para quem está chegando, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Eu quero que você abra a sua palavra em Efésios 6, a armadura de Deus. Foi a oração que nos acompanhou durante toda a semana passada e é uma oração que vai te acompanhar em todos os momentos da sua vida. É uma oração de guerra, tá? Então eu sempre passo, né, esta oração aqui quando eu estou em atendimento, que eu identifico, né, diante daquilo que a pessoa me traz, né, que ela pode sim estar diante de uma batalha espiritual. É uma oração que eu passo para ela, ó, você vai fazer todos os dias esta oração. E é uma oração de revestimento da armadura que Deus deixou para mim, para você. Então abra a sua Bíblia aí em Efésios 6. E amanhã nós vamos iniciar uma série nova aqui, muito, muito importante, né? Eu não poderia deixar de fechar esse mês de setembro, né? Na realidade, amanhã já é outubro, né, gente? Mas eu não posso deixar fechar esse mês aqui de setembro sem trazer esse tema que é tão necessário, né? Esse mês de setembro agora, que finaliza hoje, foi um mês onde foi designado uma campanha sobre Setembro Amarelo, né? E amanhã nós vamos falar de emoções, né? Nós vamos falar o que ainda dói em você, né? Nós vamos ter essa semana um momento de terapia mesmo, de encontro conosco mesmo, de entender aquilo que ainda precisa ser falado sobre nós. Então amanhã inicia esse tema aí, onde nós vamos falar de cura interior, onde nós vamos falar também de emoções. Então não perca esta semana,
né, vai ser um pouquinho mais curta. Nós vamos ter terça, quarta e quinta para falar sobre esse tema. E na sexta nós vamos ter a nossa oração. Mas não perca, eu tenho certeza que vai trazer para você aí uma dimensão de tudo que você vem construindo e mais ainda, de tudo aquilo que você vem desconstruindo aí na sua história, tá? Então amanhã, tema novo, série nova, né? O que ainda te dói? E hoje nós vamos, já abriu? Conseguiram achar aí Efésios 6? Nós vamos orar agora, vamos apresentar o nosso dia para o nosso Pai, né? Vamos pedir proteção. E eu vou passar um pouquinho sobre tudo aquilo que nós falamos a semana passada e já vamos direto para a nossa oração, pedindo perdão e renunciar às práticas ocultistas que nós um dia nós estivemos, né, diante dessas práticas, com consciência ou sem consciência. Isso não é o que eu vou trazer aqui para você, mas é necessário. Se você se arrependeu dos lugares que você passou, das alianças que você fez com as trevas, dos acordos que você fez com Satanás, esse é o momento de você renunciar e esse é o momento de você pedir perdão para o Senhor, tá bom? Eu quero que você pegue seu caderninho aí da semana passada. Se você fez algumas anotações, você pega esse caderninho aqui aí. E vai ter um momento aqui da nossa oração que eu vou deixar em aberto. Se eu não falei aqui na nossa oração, na oração que o Espírito Santo me direcionou para fazer com você, sobre alguma coisa que você anotou aí, você vai ter esse momento de falar, né? Você vai falar dos lugares que você passou, das práticas que eu estou trazendo aqui, que de repente você foi, mas teve um adicional. Então você vai ter essa oportunidade. Por isso, pegue o seu caderninho aí da semana passada, as suas anotações, que vai ser bastante útil para esse momento. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Armadura de Deus, Efésios 6. Vamos orar? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor Deus, eu anuncio a chegada do teu reino e cubro a minha vida e a vida destas pessoas com o sangue precioso que Jesus jorrou na cruz. Eu estabeleço a proteção sobre a minha vida e a vida dessas pessoas, a vida dos meus filhos e a vida dos filhos delas e deles, do meu casamento e do casamento deles e delas, sobre a minha vida pessoal e a vida pessoal de cada um que está aqui presente, e corto toda e qualquer comunicação com todo espírito imundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Minha irmã, semana passada toda nós falamos sobre práticas ocultistas. Eu trouxe para você, né? Nós falamos sobre amuletos, sobre talismãs, né? Coisas que nós compramos, coisas que nós ganhamos e coisas que nós usamos para trazer algum tipo de sorte, algum tipo de proteção. Eu deixei lá no grupo, quem conseguiu ver lá no grupo, alguns exemplos de amuletos, de talismãs, né? Que podem, lembrando que são objetos, né? A gente falou muito sobre a questão do elefante, né? Ai, André, eu tenho um elefante, mas assim, é para decoração, igual eu tenho aqui na minha casa. Não é para virar a bundinha do elefante para a porta da sala para me trazer sorte, para me trazer dinheiro. Eu preciso disso fazer? Gente, se for com esse intuito de ter sorte, de livrar do mal, de trazer dinheiro, sim. Se não for, Andréia, o elefante que eu tenho é um objeto, é uma peça de decoração. Não precisa. Tudo você precisa sondar o seu coração. Com qual intuito eu estou usando isso aqui? Eu trouxe para você também o olho grego, que eu já usei muito em colares, em pulseiras, em brincos, com o intuito mesmo. Eu, André, usava com o intuito de me trazer sorte, com o intuito de me proteger. E nós vimos na palavra do Senhor, eu trouxe um monte de passagem bíblica para você ler, que o Senhor condena, traz tais práticas. A nossa proteção, a nossa prosperidade não tem que estar nos objetos. Isso nós falamos muito a semana passada. Não vou me atentar a isso, porque se você quiser entender um pouquinho mais, todas as lives da semana passada ficam salvas lá no meu canal do YouTube e o link tá aqui na minha bio. É só você entrar lá, você vai ser direcionada pro canal, você vai se inscrever, você vai ouvir cada uma das lives, vai deixar seu comentário e mais ainda, você vai marcar uma pessoa, compartilhar com uma pessoa para também ter esse conhecimento, amém? O conhecimento liberta e a palavra do Senhor nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que mais que nós aprendemos a semana passada? Nós aprendemos a semana passada sobre horóscopo, leituras de mão, numerologia, o que mais? Pecado de adivinhação. Nós falamos tudo sobre esse universo ocultista que a princípio nos apresenta solução para os nossos problemas, mas que teve um dia que eu falei, correndo atrás de bênção, buscando bênçãos e encontrando o quê? Maldição. Isso tudo eu falei para você. Falei também sobre o povo de Deus, vale encantamento. O povo de Deus, ele pode ser atingido com tais práticas, né? Trouxe para você também passagens bíblicas que respaldam o que eu falei. Que mais? Que mais que nós falamos? Vai me lembrando aí. Sobre benzimentos, simpatias, sobre pedir socorro para o nosso inimigo. É ou não é? Então, na semana passada nós tivemos assim, ó, um monte de conteúdo, um monte de direcionamento vindo diretamente do céu para minha e para sua vida, para que eu e você, nós de fato tenhamos um conhecimento daquilo que desagrada ao Senhor. Então, hoje eu quero te convidar a abrir o seu caderno aí, aonde você fez as suas anotações, dos lugares que você passou, quais foram as práticas que você se viu praticando diante de um desespero, diante de busca de respostas, diante de um entendimento que você tinha naquela oportunidade. Você vai abrir na página que está esse mapeamento que você fez da sua vida. Já deixa ele aberto aí. E nós vamos orar pedindo perdão. Primeiro nós vamos pedir perdão ao Senhor pela nossa ignorância, pelos caminhos que nós passamos, né?
por desespero, por consciência ou por falta dela. Nós vamos fazer isso de imediato. Depois nós vamos renunciar esses lugares que passamos, essas alianças que nós fizemos. E por fim nós vamos reafirmar a única aliança que nos concede o direito de salvação, que é a aliança com Jesus. Tá bom? Mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos ler a palavra antes de nós fazermos essa oração. Lucas capítulo 10. Eu quero ler com você 2 versículos só em Lucas 10. O versículo 19 e o versículo 20. Lucas 10, 19 e 20. Olha o que é que Jesus fala para mim e fala para você na manhã de hoje. Eu sei que você pode ter se sentido culpada semana passada, ter falado assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Com esses lugares que eu fui, né? Com essas fitinhas do Senhor do Bom Fim que eu coloquei no meu pulso, né? Com essas leituras de carta, com essas leituras... Aonde eu fui parar? E agora tem solução. Se você de fato tiver um coração aí arrependido, se você de fato entendeu, diante de tudo que eu falei a semana passada, que a única e verdadeira salvação somente vem do Senhor e que muitas coisas não nos são reveladas pelo Pai, porque com certeza, abre parênteses, isso sou eu que penso, com certeza, se o Senhor revelasse tudo para nós, nós não aguentaríamos. Então, o que está escondido diz respeito ao Pai e a mais ninguém. A hora que Jesus vai voltar, de que maneira vai voltar, quando o mundo vai acabar, isso diz respeito somente ao Pai. A palavra fala. E nem o próprio Jesus, nem os anjos que estão junto com Deus, eles têm esse conhecimento. Então, a mim, a você, minha irmã, basta obedecer. Nós temos que ser verdadeiras mulheres obedientes àquilo que o Senhor nos pede. Então, se Ele fala para mim, para você assim, ó, não consulte aos mortos, não faça parte de adivinhações, não façam pactos com o seu inimigo, é simplesmente para nos proteger. O não de Deus é proteção para a nossa vida. Então, seja de fato uma mulher obediente, uma mulher que não deseja saber o porquê. Por que eu não sei? Por que eu não posso saber? Seja uma mulher que fala assim, apesar de não saber, apesar de não ver, eu escolho obedecer. Amém? Lucas 10, versículo 19 e 20 diz assim, ó. Eu lhes dei autoridade, isso é Jesus falando para nós, para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, de novo, 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Por que eu quis ler esse versículo aqui com você? Eu e você, nós só vamos de fato exercer esse direito aqui, ó, que o Senhor nos entregou de pisar sobre cobras e escorpiões, se eu e você tivermos as nossas vestes limpas. Nós precisamos levar aos pés da cruz de Jesus os lugares que passamos, os pactos que fizemos, os acessos que nós tivemos a esse mundo ocultista. Nós precisamos pedir no dia de hoje para o nosso Deus, que é todo poderoso, lavar as nossas vestes e mais ainda, lavar a nossa alma, lavar as nossas mãos dos lugares onde nós passamos.
Porque nós somente vamos conseguir pisar de fato na cabeça de Satanás se a nossa mão, se o nosso coração, se a nossa mente, se as nossas vestes estiverem limpas. É somente assim. Se eu e você tivermos sujas, nos apresentarmos sujas, nem que seja uma gotinha, nós não vamos conseguir ter sucesso, ter êxodo, subindo, pisando na cabeça do dragão, pisoteando a cobra e o escorpião. Então eu e você, minha irmã, nesta oração de pedido de perdão e renúncia, nós temos que apresentar tudo aquilo que eu lembro que eu fui, todo o acesso que eu dei a Satanás, todo o contrato que eu assinei, falei assim, ó, pra ele, pode pegar, você tá autorizada a matar, roubar e destruir a minha vida. Hoje, com esta oração, eu quero te convidar a tirar das mãos do seu inimigo a autorização que um dia, conscientemente, ou tomada por religiosidade, tomada por desespero, tomada por, vamos ali, é ali que tem a solução, eu e você tivemos acesso. Por isso eu te peço, seja muito, mas muito transparente. Não comigo, eu não vou ouvir a sua oração, mas seja extremamente consciente, seja extremamente verdadeira com esta oração para com o seu Pai, porque se eu e você, nós queremos de fato pisar sobre cobras e escorpiões e nenhum mal nos atentar, nenhum mal vier sobre nós, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Nós precisamos renunciar a esses lugares que nós passamos e nós precisamos nos apresentar diante de Deus, diante de Jesus que está voltando com as nossas vestes limpas, com as nossas mãos limpas, com o nosso coração limpo, falando assim, tá, eu já tive acesso, eu já li horóscopo, já li mão, já marrei, fitinha de não sei o que para não sei o que, mas hoje eu conheço a verdade, a única verdade que liberta, que é Jesus Cristo. E a minha vida, a minha casa, o meu coração diz respeito somente a Ele e a mais ninguém. Amém? Então nesse momento eu quero que você feche os seus olhos antes da gente orar. E eu vou fazer uma oração aqui para mim e para você. E nós já vamos entrar na nossa oração. Primeiro pedindo perdão, depois renunciando às práticas ocultistas. E eu quero que você nesse momento esqueça o que está aí do seu lado. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar por mim e por você. Para que nesse momento de oração, de pedido de perdão e de renúncia, o Senhor dê ordens específicas aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito, nos guardando e nos protegendo. Pai, em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço. Nós estamos aqui, Pai, para te pedir perdão. E nesse momento em que será feita esta oração, eu te peço, Paizinho amado, Paizinho querido, eu te peço para que o Senhor eleve cativo os meus pensamentos, os pensamentos das minhas irmãs, somente a ti e a mais ninguém. E eu te peço, meu Pai amado, meu Pai querido, que dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós, a respeito dos nossos filhos, para que em tudo esses anjos nos abençoe, nos proteja e nos guarde, livrando das ciladas de Satanás e todos os seus demônios. Para que enquanto nós estivermos orando, os anjos possam estar nos protegendo e que através dessa oração, eu e as minhas irmãs sejamos de fato libertas de todas as práticas ocultistas que um dia nós fizemos parte, de todas as alianças que um dia nós tivemos parte com as trevas, e voltando nesse momento o nosso coração e reafirmando a nossa aliança com o único que é digno
de todo o poder, de toda a glória, Jesus Cristo. Tudo isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a minha vida e para a vida das minhas irmãs. Amém. Preparadas? Preparadas? Se você estiver deitada, você vai levantar e sentar, tá? Para não correr o risco de dormir. E esta oração você precisa abrir a sua boca. Olha para mim, você não precisa gritar. Não é isso. Mas você precisa falar. Você precisa deixar com que a palavra saia da sua boca. Você sabe por quê? Porque o mundo espiritual é movido por palavras. E nós vamos agora guerrear. Nós já oramos a nossa oração, né? Efésios 6, a armadura de Deus. E agora nós vamos guerrear. Minha irmã, nós vamos dar uma ordem no mundo espiritual. E por isso eu preciso que você esteja atenta. Tá bom? Você vai repetir o que eu estou falando em voz alta, não precisa gritar, mas você precisa ouvir. Combinado? Tá deitada? Levanta um pouquinho e senta. Tô dirigindo, Andréia? Para seu carro para você orar. Não ora dirigindo, tá bom? Tô aqui em casa, Andréia, tô de boa. Senta e abre a sua boca. Vamos lá, então? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Repita comigo. Pai, estou aqui mais uma vez para te pedir perdão. Perdão pelos meus pecados, por aqueles pecados cometidos na ignorância e por aqueles cometidos tendo total consciência do que eu estava fazendo. Perdão, meu Pai, pelas vezes que, através de pensamentos, palavras, atos, eu pequei contra Ti e contra o Seu santo nome. Eu renuncio agora a todo o pecado de ocultismo que cometi e por todos cometidos pelos meus pais ou cuidadores, que por não terem conhecimento da sua palavra, se submeteram a tais práticas e levaram-me a submeter também, ferindo assim o seu coração e me afastando de ti. Pai, eu renuncio a toda e qualquer prática de adivinhação, leitura de horóscopo, leitura de mãos, numerologia, cabala, leitura de cartas, tarô, jogos de búzios, pactos demoníacos, trabalho de amarração, consulta a espíritos dos mortos. Renuncio também ao uso de amuletos e talismãs, onde eu buscava bênçãos, porém só encontrei maldição. Renuncio também aos benzimentos, simpatias, abertura de chakras, adoração e veneração a ídolos e tudo aquilo que fiz de prática ocultista. Minha irmã, nesse momento você vai falar coisas que às vezes eu não falei, mas que você anotou aí no seu caderninho. Abra sua boca e fala: Pai, eu renuncio a isso e a isso. Fala, minha irmã. Você sabe os lugares onde você passou. Esse é o momento que o Senhor preparou para que eu e você nos reconciliássemos com Ele. Eu renuncio, Pai, a todas as fitinhas de Senhor do Bonfim que eu coloquei no meu pulso. Eu renuncio a todos os batismos pelo fogo consagrados a ídolos. Eu renuncio a toda comida que fizeram aliança com as trevas. Eu renuncio a toda a oferta que eu levei a lugares em que o Senhor não me permitia levar. E eu renuncio, Pai, a tudo aquilo que fiz de prática ocultista e que me afastaram da presença de Deus. Diz comigo, fala comigo. E eu renuncio, Pai, a tudo aquilo que fiz de prática ocultista
que me afastaram da presença de Deus. Declaro, fala aí, declaro para o céu ouvir e para o inferno ouvir que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. E que somente nele eu encontro respostas e salvação eterna. Rejeito toda obra de Satanás e seus demônios em minha vida, em decorrência dos lugares que passei. E desfaço agora todo contrato com as trevas. Desligo aqui na terra e peço ao meu Pai que desligue nas regiões celestiais. Ligo e reafirmo aqui na terra e peço ao Senhor que ligue e reafirme nas regiões celestiais a minha eterna aliança com Jesus, meu único e suficiente Salvador. Fala comigo. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício por mim. Abra os meus olhos espirituais para que eu consiga ter o discernimento necessário diante das batalhas que enfrento. Somente em Ti eu encontro vida e é somente em Ti que eu desejo servir e obedecer. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Lava-me com teu sangue misericordioso. Lava-me com as águas vindas direto do trono de Deus. Lava as minhas mãos. Lava o meu coração. Lava os meus pensamentos. Lava as minhas vestes. Me dê vestes novas, me dê vestes brancas, me dê vestes que estejam alinhadas com o céu. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha irmã? Aleluia! Glória a Deus. Se você se arrependeu, se você fez essa oração pedindo perdão, se você levou aos pés da cruz de Jesus todos esses lugares que você passou, acredite, você está limpa. Você está limpa. Nenhuma condenação há. Porque você está em Jesus. Nenhuma condenação há. Porque você pediu perdão. Nenhuma condenação há. Porque você se arrependeu. Amém? Creia nisso. Creia nesta oração. Se for necessário, ela vai ficar salva lá no YouTube. Você faça ela novamente. André, eu esqueci de falar algo. Você faça. Na hora que eu falo, coloque aí os lugares que você passou, você coloca. André, eu cheguei agora, eu não peguei a oração no começo. Vai estar salva lá no YouTube. Você faça. Esta oração aqui é uma oração de pedido de perdão e renúncia. E quando você e eu nós abrimos a nossa boca, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós estamos limpas. Nós estamos libertas desse jugo de Satanás que dá com uma mão e toma com as duas. Amém? Eu desejo para você uma semana de muita bênção, de muita graça. Amanhã eu volto. Deixa eu ver se tem aqui para eu mostrar para você. Com esse tema aqui, ó. O que ainda dói em você? Amanhã nós vamos entrar nesse tema. O que ainda dói em você? E eu vou deixar de tarefinha para você fazer essa pergunta aí no ar. O que ainda dói em você? Anota aí no seu caderno. Se faça essa pergunta. O que ainda lateja dentro do meu coração? Quais têm sido as dores que eu venho carregado? Eu me sinto abandonada, eu me sinto machucada, eu me sinto traída, eu me sinto passada para trás, eu me sinto rejeitada. Qual que é a dor que ainda dói em você? E amanhã nós vamos tratar desse tema. E eu tenho certeza, à luz da palavra, como sempre, e eu tenho certeza que muitas coisas vão fazer sentido. Amém?
Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, que hoje é o dia só da nossa oração mesmo e da nossa renúncia que nós acabamos de fazer. E amanhã eu te espero às 6h57 no nosso devocional para tratarmos do o que ainda dói em você. Amém? Quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui nesse tema novo, nesta série nova que inicia amanhã? Deixa eu tirar, parar de compartilhar. O que ainda dói em você? À luz da palavra. Amém? Vamos fechar esse setembro amarelo, mas já vamos entrar outubro entendendo que existem dores, existem situações que precisam ser revisitadas na nossa vida e existem outras que a gente precisa deixar no passado. Amém? Se você chegou agora e não fez a nossa oração, eu te convido aí, após o almoço, após as 2 horas, para o YouTube, que já vai estar disponível para você fazer esse pedido de perdão, esse pedido de tendo esse arrependimento com o Senhor e ser limpa pela palavra, limpa pelo arrependimento, limpa pelo nosso Pai. Amém? Beijo no seu coração. Deus te abençoe. A gente se vê amanhã. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.